Bom dia! Sejam todos bem-vindos à quarta edição do Time Grande. Eu sou Lucas Pichner, executivo de contas da Maxpar e Autoglass, e hoje eu tenho a missão de apresentar essa live e mediar todo o conteúdo que nós preparamos exclusivamente para vocês, os corretores que estão nos assistindo. E em clima de final de campeonato, hoje o tema é Finanças para corretores. Como reduzir custos e gerar comissões, e gerir suas comissões, perdão. Hoje, nós sabemos que o dia a dia dos corretores de seguros é muito atarefado, seja com atendimento ao cliente e foco nas vendas. E para isso, trouxemos hoje dois convidados especiais que vão nos ajudar a entender como que o corretor pode gerir o seu sistema de vendas e comissões. E eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro e ilustre convidado e jogador, que vai dar um show de bola nesta edição do Time Grande. Ele, Head Comercial da Tex Tecnologia, Felipe Seitlin. Ele conta com mais de 7 anos de experiência na área comercial e consultiva no mercado B2B. E hoje na Tex atua como Head Comercial, implementando sistemáticas de trabalho e promovendo o aumento da performance de pessoas e de processos. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas, pela introdução. Prazer estar aqui em nome da Tex. E vamos nessa. Isso aí. Muito obrigado, Felipe, pela sua presença. E é claro, hoje trouxemos não apenas um, mas dois convidados especiais. E agora, a nossa segunda jogadora, Cláudia Simplício, atuante há 21 anos no mercado segurador, criadora do canal YouTube Sou Corretor. E agora, com mais de 30 mil inscritos com conteúdos exclusivamente voltados aos corretores de seguro. Ela também é especialista em marketing e vendas e é cofundadora e sócia da empresa Ragaz Assessoria e Treinamentos e também da rede de franquias HotSeg Corretora. Cláudia, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Lucas, aí pelo convite. É uma honra estar aqui com o pessoal da Maxpar, da Autoglass. Espero que a gente possa aí hoje, de alguma forma, contribuir com o corretor de seguros. E vamos aí para essa jogada. Vamos fazer gol aí. Maravilha, Cláudia. Eu que agradeço a sua participação em nome de toda a equipe da Maxpar e da Autoglass. Nós temos esse objetivo em comum, que é colaborar com a capacitação dos corretores de seguros. E por isso eu fico muito satisfeito de estarmos todos nós juntos aqui hoje. Tá? E antes de começar um pouco da fala da Cláudia, que será sobre como o corretor pode economizar e maximizar os seus lucros, eu quero dar um recado a todos vocês que estão nos assistindo. Como nós, da Maxpar, gostamos sempre de presentear os nossos corretores de seguros, que são parceiros nossos, teremos hoje sorteios de 3 cartões pré-pagos no valor de R$200. E é simples para você concorrer, tá? Vai lá na nossa página Maxpar Oficial. No nosso último post, marca 2 corretores de seguros, tá? E, claro, siga o nosso perfil. Na sexta-feira, dia 28, iremos realizar o sorteio e postar no nosso Instagram, tá bom? E para os corretores que são fanáticos pela nossa marca e acompanharam todas as nossas lives desde a primeira, iremos sortear também 10 camisas do evento Time Grande, tá? Acompanhe o nosso Instagram, que o sorteio também acontecerá na sexta-feira ou no final de semana e você poderá ver se você foi um dos sorteados. E agora, eu quero convidar a Cláudia para a gente começar o nosso bate-papo. Cláudia, a bola agora é com você, tá? Cláudia, libera seu áudio para a gente, por favor. Aê, agora Maravilha, sim. Isso aí. Recebi a bola agora direito. Agora foi, hein? Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá então. Quero começar a compartilhar aí com vocês um pouquinho da nossa experiência aqui no escritório. Como o Lucas bem colocou, eu estou aí como sócia, cofundadora de 2 empresas, da Ragaz e da HotSeg, e atuo aí no mercado há alguns anos. Então, o que eu vou compartilhar com vocês são realmente atividades e ações que a gente pratica aqui dentro no dia a dia, tá? Então, qual vai ser a minha missão aqui? A gente falar sobre redução de custos na corretora. Por quê? Para a gente poder ter mais lucro no final do mês, no final do ano, a gente precisa ter aí um controle dos custos. E aí, pensando nisso, a gente tem aí uma visão inicial de quem é a Cláudia. Por que a Cláudia está vindo aí falar sobre isso com a gente, né? Que know-how, da onde surgiu a Cláudia? Então, para quem ainda não me conhece,
Como ele colocou, estou há 21 anos no mercado, sou cofundadora de 2 empresas do setor de seguros, do mercado segurador, tanto uma assessoria quanto uma franquia de corretora. A gente tem aí o canal do YouTube, que a gente procura toda semana estar levando conteúdo, e trabalho bastante. As minhas funções aqui dentro do negócio hoje são em marketing e vendas, e está tudo muito ligado a custos, a ganhos, a lucro. E aí a gente entra realmente na missão de hoje, que é falar sobre reduzir custos. Só que quando a gente começa a falar sobre custos, a gente tem que pensar que a coisa vai muito além de só cortar gastos. Que muito eu vejo, às vezes, o corretor falando assim, eu preciso economizar, mas na realidade, a nossa missão é ter lucro no final. Então, quando a gente fala de redução de custos, a gente tem que pensar que a gente precisa ter uma série de ações dentro do nosso negócio. E aí eu quero trazer para vocês hoje seis pontos que eu considero interessantes e importantes para qualquer corretor de seguros, para qualquer negócio. O primeiro deles, parece meio clichê a gente falar, só que eu vejo ainda muito corretor cometendo essa gafe, que é misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Não importa o quanto você, pessoa física, tem de saldo lá na sua conta. O importante nesse momento é você olhar para o negócio, você olhar para a empresa. Quanto de saldo que tem na empresa? A empresa hoje está com dinheiro? A empresa está conseguindo reduzir as suas despesas? Como que está o financeiro da empresa? Cláudia, mas aí como é que eu vou fazer? Eu, pessoa física, eu tenho que pagar minha conta de água, conta de luz, escola das crianças. O que você tem que pensar? Você tem que tirar um prolabore. E dentro desse prolabore é o valor do teu salário de sócio. E aí você, de tempos em tempos, vai ter retirada de lucros. Então, você pode dizer que é de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Então, você divide o dinheiro da empresa no máximo, paga o seu salário, e não é esse mês meu salário é X, mês que vem meu salário é 2X, no terceiro mês é 3X. Não, você tem que ter um salário que seja ok para suas despesas, para você não ficar desesperado como pessoa física, só que independente de você ter conta na pessoa física, você não pode sair desfalcando o dinheiro da empresa, porque ele tem que estar destinado para aquilo. Então, aqui é a primeira mentalidade, o primeiro mindset que você tem que ter dentro desse processo. E aí a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto é, tudo o que é medido pode ser melhorado. Para que você possa controlar e reduzir os custos, você precisa saber muito bem em que você está gastando. Eu vejo muito corretor de seguros tendo os gastos, então ele paga, só que aí quando pergunta, olha, o seu RH, ele equivale quantos por cento do todo que você gasta? E com sistemas, você gasta quanto? A pessoa não tem controle nenhum, ela não sabe definitivamente onde ela está mandando o dinheiro. Então, se ela não sabe como ela gasta, ela definitivamente não tem como controlar e reduzir. Então, para que ela possa ter uma melhor gestão sobre o dinheiro da própria corretora, é sine qua non ela ter um sistema de gestão financeira. E eu não estou dizendo só de controle de comissão da seguradora, daqui a pouco até o Fê vai falar aí sobre questão financeira e tudo mais, mas a questão não é só controle financeiro não, tá? É realmente você ter a análise para poder fazer a gestão. E aí a gente já cai no terceiro item dessa questão de gestão, que é o quê? A cada 6 meses, pelo menos, a gente tem que analisar as despesas do nosso negócio. Por quê? A gente precisa tirar aquilo que a gente não está utilizando. Exemplo, aqui na nossa empresa, a gente tem a tarefa, o nosso departamento financeiro tem essa tarefa, até meta, de 6 em 6 meses fazer essa análise. Aí ele vai olhar e sai perguntando para os departamentos. Por exemplo, eu faço aqui a direção do marketing. E aí, o financeiro entra em contato comigo e fala, Clau, o sistema X de disparo de e-mail, você ainda usa? E o Zoom, que é de videoconferência, você colocou aí no último semestre para 500 usuários, você ainda precisa para 500 usuários? Vamos fazer um downgrade para 100 se você não estiver usando tudo isso? Então, o departamento financeiro começa a analisar
todas as despesas e verificar se cada departamento, se cada função da empresa realmente está utilizando tudo aquilo e tirar o que porventura não esteja a contento, tirar o que de alguma forma não está satisfatório para o financeiro. E aí a gente tem, além dessa questão de tirar, negociar descontos, que é o segundo ponto aqui dentro do terceiro. Eu vou pedir para voltar um slide, gente, só para poder, porque são alguns itens aí, tá? Então, esse segundo ponto é negociar desconto. Então, por exemplo, você está lá com a internet, com a telefonia. Será que você está pagando a melhor tarifa? Será que não saiu uma promoção lá na Vivo, na TIM, independente qual você utiliza? Será que você não consegue negociar uma redução de valores aí do que você paga? Entre em contato. Normalmente, você consegue reduzir ou até reduzir com upgrade de funções. Então, vale a pena, de tempos em tempos, você negociar desconto com seus fornecedores. E um terceiro ponto é você, de fato, trocar o fornecedor que você tem. Porque às vezes você está lá com uma atividade, você tem um fornecedor que você acha que é o melhor, só que aquele fornecedor, de repente, já está obsoleto, já não está entregando o melhor serviço, já não é o melhor serviço com a melhor qualidade. Será que não vale, de tempos em tempos, você fazer um check-in, analisar se faz sentido essa troca? Então, aqui na nossa empresa, como eu coloquei, de 6 em 6 meses, a Jéssica, que é o nosso financeiro, ela para fazer essas análises e sai falando com todas as lideranças. E aí, e aquilo, justamente para ter essa redução de despesas dentro da empresa. E se você não fizer isso, quando você vê, vai estar passando aí 2, 3 anos e está cobrando sistemas que você nem sabe para que serve. Para vocês terem ideia, já aconteceu, antes da gente começar a fazer isso, uma vez eu contratei uma ferramenta chamada Zapier. Ela é uma ferramenta de integração, de automação e esse tipo de coisa. Porém, a pessoa que trabalhava comigo no marketing, ela fez a assinatura e saiu da empresa logo depois. E passou 1 ano, passou 2 anos. No segundo ano, eu não sabia que a gente estava pagando aquela assinatura. Veio uma nova pessoa para o marketing, aí eu fui e falei assim, olha, contrata o Zapier, nem sabia que a gente estava pagando. Por quê? Eu sou do marketing, eu não fico olhando as despesas do financeiro a cada mês. Quem faz isso é o financeiro. Se alguém tinha pedido, eles entendem e estão pagando lá todo mês. No segundo ano, gente, quando eu fui ver que eu pedi essa nova compra, o financeiro falou assim, Cláudia, mas você precisa de 2 ferramentas da mesma coisa? Eu falei, não, para tudo, que alguma coisa está muito errada. E quando a gente foi ver, a gente estava há mais de 1 ano pagando aquela ferramenta sem usar, que é o mais revoltante. Você fala assim, Cláudia, como você permitiu isso na sua empresa? Por falta de controle. Por isso que naquele período a gente detectou essa falha e falou, não dá para ficar, quando precisa reduzir, quer maximizar os lucros, vai lá. Não, colocou como regra, de 6 em 6 meses, a gente passou definitivamente a fazer essa análise para custos, para redução e cortar o que a gente não está utilizando. E aí a gente vem para o próximo ponto, que a gente está falando aí justamente do cuidado entre a gente analisar o que eu realmente preciso dentro do negócio, e o que eu quero de status, só para dizer que eu tenho, para dizer que eu sou boazona, vamos pensar assim. Por quê? Vamos pensar, para você vender mais seguro, você precisa daquele escritório na Avenida Paulista? Eu vou te dizer que não. Você precisa daquele computador ou daquele celular da marca mais cara que tem, só para você dizer que tem aquela marca? Só para você dizer que você é o bonzão e tem aquela marca? Vou ser bem sincera, conheço corretores que têm um computador de 20 mil reais e o filho estuda numa escola pública. Nada contra as escolas públicas, tem algumas até que boas. Só que eu fico pensando a questão de valores e real necessidade, para quê? Para mostrar um status que a pessoa nem tem, porque se ela tivesse o filho, além dele ter o computador de 20 mil, ele teria também o filho na escola particular, teria o plano de saúde top para o filho. Então, às vezes, a gente tem que pensar assim, é por status ou é por necessidade?
A gente precisa de um escritório de porta para a rua? De verdade, raras foram as vezes que alguém me visitou no escritório. Não precisa, a gente ainda mais com a internet, com a tecnologia. Uma coisa pontual ou outra, mas mesmo que você trabalhe home office, numa necessidade de uma reunião um pouco mais específica, aluga uma sala no coworking. Faz ações para que você tenha a redução de custos. Você não precisa ter despesas fixas desnecessárias. A partir do momento que você começar a ter um lucro maior, que você tiver realmente sendo bonzão de grana, aí sim você vai avaliar se vale a pena você mostrar isso para fora. Você não tem a necessidade para poder vender mais. É legal você ter um escritório bonito, mas de verdade, quando eu penso em ter um escritório bonito, quando eu penso em ter uma estrutura legal, é mais para o conforto dos colaboradores, para que os colaboradores se sintam num lugar que motiva e trabalhar, num lugar que faz sentido para eles, do que de fato a pessoa está lá só para exibir para o mercado. Então, tem que analisar. Essa é a minha visão. Infelizmente, ou felizmente, né, nem todo mundo gosta da mesma coisa. Eu falo que tem gente que acha que é necessário. Clau, para reduzir custos, para crescer, para fazer o que você fez, precisa? Não, nunca precisou, tá bom? Aí a gente vem para o próximo ponto, que a gente está falando sobre time, que a gente entra aqui na quinta ponto, que é sobre contratação. Para a gente crescer, para a gente maximizar os nossos gastos, a gente precisa ter um time grande, como já diz aí o termo, né? O principal. A gente tem que ter uma equipe poderosa. E quando a gente tem a análise de time, a gente tem que pensar em quê? Será que é o momento de eu contratar? Porque quando a gente olha para um corretor, existem vários tipos de corretor. Existe aquele corretor que é pessoa física, autônomo, acabou de sair da SUSEP. Existe aquele corretor que já tem mais tempo de casa, que já tem experiência, que já tem time. Só que, independente do tamanho, eu vejo sempre o corretor analisando assim, será que é o momento dele contratar? Se ele contratar, será que ele vai crescer ou que ele vai ter uma despesa? Normalmente, recursos humanos é a despesa maior de qualquer empresa. Por quê? Você, para ter um bom funcionário, você tem que remunerar o funcionário bem. Para você ter o funcionário motivado, você tem que pagar boas comissões, você tem que estar competitivo no mercado com o salário. Então, o primeiro ponto é, a gente não pode contratar antes do tempo. A gente tem que pensar em, se eu contratar, eu vou ter lucro. Meus tempos de faculdade, que já faz alguns aninhos, o professor lá sempre falava, olha, você tem que pensar que o funcionário tem que te trazer no mínimo 6 vezes o valor do custo que ele tem. E aí a gente tem que pensar, o funcionário, ele não é só o salário, porque você paga 13º, você paga fundo de garantia, você paga INSS, você paga um monte de coisa para aquele colaborador, vale transporte, refeição e por aí vai, plano de saúde. Então você tem que pôr tudo isso na ponta do lápis e analisar as despesas e o que contratar naquele momento vai fazer você crescer. Não precisa, de repente, ser um crescimento imediato. Pode ser um crescimento, a pessoa vai entrar para tocar um projeto, para desenvolver uma área, é uma pessoa com um pouco mais de capacidade ou uma pessoa mais júnior, independente do que você decidir de estratégia. Você tem que entender a análise financeira do que aquele funcionário vai trazer de potencial e de lucro futuro ou de despesa, porque você precisa analisar. Então, dentro da análise dos funcionários, primeiro, se você vai ter lucro. Segundo, você não pode também contratar depois do tempo, porque você deixou de crescer, você tem que ter uma estratégia para crescer. E para você ter essa estratégia de crescimento, você tem que pensar, eu vou contratar agora? Não, eu vou contratar depois. O problema é que se você deixa para muito depois, o bonde passa. Aquela velocidade para você crescer, você ia pegar um funcionário, ele ia te ajudar a vender 3 vezes mais, ou montar um time que ia vender 3 vezes mais, mas você ficou com medo de contratar, você achou melhor não.
sua empresa cresceu menos aquele ano, fazendo análise anual, você teve o crescimento menor do que você poderia. Então, você sempre tem que analisar com muito critério. E não tem um detalhe que eu fale assim, Cláudia, isso serve para todo mundo. Todas as empresas sempre vai ser esse ponto. Não. Por quê? Vai depender de qual estratégia de vendas você faz, vai depender do time que você já tem, do caixa que você possui disponível para poder entrar para jogo, para poder de fato fazer a contratação. Então, gente, RH é a maior despesa de qualquer empresa. Analise com muito carinho para você fazer uma boa contratação e que te dê lucro. E aí a gente vai para o próximo ponto. E aqui eu digo que a gente tem que ter um cuidado, gente. Por quê? A gente às vezes acha que está economizando. Só que aí a gente está entrando numa vertente de uma economia burra. E aí você fala assim, Cláudia, mas economia burra, economia não é sempre positivo? Não, porque se você estiver economizando e nessa economia você estiver deixando de ganhar dinheiro, é uma economia burra. Exemplo, manutenção de computador. Contar casos, tudo que eu falo, gente, vocês sabem, são coisas que a gente passou lá atrás, né, e aprendeu na raça. E aí a gente tem a seguinte experiência. No começo, éramos eu, o Leonardo e o Rodrigo, somos os 3 sócios, e a gente foi contratando, crescendo, e a gente tinha um problema aqui, quando dava um BO com o computador, a gente não é especialista, não sabe apertar o botão em 2 minutos e resolver, a gente gastava uma semana inteira, normalmente quem pegava esse BO para resolver era o Léo, ele pegava e ia lá resolver, e aprender como arrumava o computador, por quê? A gente queria economizar R$ 150 para poder arrumar um computador, aí gastava uma semana inteira do tempo dele para arrumar aquele computador. Aí a gente começou a fazer conta. Quanto ele gastaria para arrumar ali? R$ 150. E se ele pegasse aquelas mesmas horas que ele gastou para arrumar aquele computador, quanto que ele traria de lucro para a empresa? E normalmente, muitas e muitas vezes, o tempo que ele gastou foi tão grande, porque ele não é especialista em computador, ele gastou muito mais tempo, e se a gente for dar valor para a hora de trabalho dele, ele venderia muito mais se ele tivesse pego aquele tempo para vender, ao invés de ficar arrumando o computador. Então, o corretor, ele tem que pensar em, eu sou corretor, meu papel, minha função é vendas. Então, eu não tenho que estar pensando em arrumar computador. O que a gente fez? Não contratamos um funcionário, porque a despesa não faria sentido para o volume de BOs que tem. A gente contratou uma empresa terceirizada, e essa empresa, ela, quando tem problema, ela vai e resolve, e ela, semanalmente, faz uma revisão, ou quinzenalmente, faz uma revisão de prevenção nos computadores. A gente paga um valor muito pequeno, porém atende toda a nossa necessidade e não toma o tempo de um sócio, de um diretor, de um líder da empresa. Então, esse é um exemplo. Aí a gente vem para o segundo exemplo, que é a gente mandar e-mail em massa. Quanto tempo você gasta para fazer uma propaganda, uma divulgação? Sei lá, 2, 3, 5 horas para mandar e-mail para um monte de gente? Sabia que existem ferramentas que fazem isso? Outra coisa que você pode também estar fazendo uma economia de tempo, multicálculo, gente. Isso é básico. Inclusive, está aí o Felipe, que daqui a pouco vai falar, que é do teleporte. Inclusive, o teleporte é a ferramenta que a gente usa, Fê. E dentro dessa ferramenta aí, não é? Ó, Felipe é nosso parceiro aí, a gente já está um bom tempo junto, usando o sistema deles. Por quê, gente? Vamos pensar comigo. Multicálculo. Quando a gente vai utilizar a criação de um cálculo, se você for fazer na mão, vai gastar o quê? 3 horas para fazer um cálculo em 10 seguradoras? Enquanto que se você utilizar o multicálculo, você gasta ali o quê? 10 minutos? Pô, olha o tempo que você economiza, gente. Tempo literalmente é dinheiro, porque você foca em estar vendendo mais, em estar fazendo outro cálculo. E aí a gente vem para o próximo ponto, que é justamente a gente está falando de responsabilidade civil do corretor. Eu já vi corretor de seguros tendo que vender carro próprio, casa própria, para pagar a indenização para cliente, porque fez o seguro de alguma forma atrapalhada.
Ah, mas não foi intencional. Ok, o juiz não quer saber se foi intencional ou não. Ele manda o corretor pagar. Então, o seguro de responsabilidade civil do corretor, na minha visão, se o corretor não fizer, é uma economia burra. Por quê? Ele economiza R$ 500 por ano, R$ 300 por ano, dependendo da cobertura que você vai fazer, e de repente tem que pagar R$ 80.000 para um cliente. Na minha visão, eu prefiro pagar R$ 300 do que 80.000. É uma economia burra, não é? E o último, gente, segurança. Você tem que pensar em proteção, dependendo do lugar que você tá, em alarme, em câmera, em seguro, gente, seguro de roubo. Se você tiver o seu time, de repente ficar sem seus computadores, como que você vai fazer? Então, assim, são coisas básicas, gente, que eu entendo que a gente precisa olhar para dentro da nossa empresa. Esses 6 pontos parecem muitas vezes simples demais, mas se você trabalhar em cada um deles, vocês vão ver que isso vai mudar e vai mudar muito nas despesas e no lucro no final do ano. Agora eu vou passar a bola pro Lucas aí, Lucas. Obrigado, Cláudia, obrigado. Nossa, maravilhoso o seu conteúdo, tá? Muito obrigado mesmo por compartilhar aqui conosco. E vocês, corretores, estão aí de casa, anotaram tudo certinho? Anotem suas dúvidas, perguntas, tá? E mandem aqui no chat que daqui a pouco a Cláudia volta e vai tirar dúvida de todos vocês. E antes de eu passar a bola para o Felipe, eu quero reforçar o comunicado que eu dei no início, tá? Sobre o sorteio dos 3 cartões pré-pagos nos valores de R$ 200. Como que eu faço para participar, Lucas? Vai no Instagram da Maxpar Oficial. No último post, marca 2 corretores de seguros e segue o nosso perfil, que no dia 28 iremos realizar o sorteio e publicaremos no nosso Instagram. E, para os corretores que participaram de todas as lives, tem também o sorteio das 10 camisas do evento do time grande, tá? Iremos publicar lá no nosso Instagram. E agora, eu quero chamar aqui o Felipe Seitrin, head comercial da Tex, que vai falar para a gente um pouco sobre redução de custos, mensuração de dados e comissões. Felipe, vai que é sua, campeão. Boa! Valeu, Lucas. Obrigado aí pela breve introdução. Cláudia, incrível a tua contribuição, trouxe muitos insights. Eu sempre gosto de fazer, que é bacana dividir o palco aí com gente que faz, gente que está liderando movimentos e transformações importantes nas suas corretoras. Então, a minha responsabilidade aqui aumenta, o que é muito bacana também, porque eu preparei um conteúdo teórico e prático para vocês poderem sair daqui e aplicar nas suas corretoras, nos seus negócios. Então, gente, vamos lá. É uma honra enorme estar aqui. Para quem não me conhece, sou o Felipe, eu sou o head comercial da Tex. Como o Lucas falou, eu tenho 7 anos de experiência liderando times comerciais, sempre negócios de recorrência, negócios B2B. Eu estou há 1 ano e meio aqui na Tex, confesso que desde o primeiro encontro que eu tive com o mercado de seguros e tecnologia, eu me apaixonei. Então eu venho desde outubro de 2020 estudando, me preparando. No meu dia a dia eu converso com muitos corretores. Então eu tenho contato aí com corretores pequenos, médios, grandes, bancos, multinacionais, montadoras, grupos, franquias, assessorias, corretores mais digitais, corretores analógicos. Acabo que com todos esses perfis eu lido no meu dia a dia. Então eu espero poder trazer e agregar aí uma série de conteúdos bacana para essa live, para o 4º e último time grande da Maxpar, da Autoglass. E mais uma vez fica aqui meu agradecimento ao time deles pelo convite de estar aqui promovendo a cultura do seguro e trazendo esses conteúdos muito bacanas. Então, vamos lá. Antes de eu entrar no conteúdo, gente, quero só aproveitar para apresentar rapidamente a Tex, para quem não conhece. Sou então o head comercial da Tex. A Tex é uma empresa de tecnologia natural aqui de São Paulo. A gente está no mercado aí há mais de 10 anos. E o nosso desafio, a gente fala em propósito, inventar o futuro, mas o nosso desafio no dia a dia está muito atrelado em conectar essas 3 camadas do mercado de seguros, os segurados, os corretores e as seguradoras. Com esses últimos 2, os corretores e as seguradoras, é que a gente tem um maior nível de contato no dia a dia. Afinal de contas, a Tex ela é a desenvolvedora, a criadora do teleporte. O teleporte, além de ser o sistema utilizado pela Cláudia nas operações, nas franquias, na assessoria, é o sistema mais utilizado do mercado de seguros, dentre os corretores aqui no Brasil. O teleporte, para quem não está familiarizado, ele é um sistema de gestão de multicálculo unificado. A gente não comercializa módulos por uma série de questões e uma série também de entendimentos internos aqui. Então, por modelo de negócio, o teleporte ele é uma única coisa só. Então, ele contempla o módulo de multicálculo,
que a Cláudia falou, que facilita demais o dia a dia. Então, multicálculo para auto, moto, caminhão, residencial, com transmissão eletrônica de propostas conectado com as principais seguradoras. E o módulo de gestão, que muito tem a ver com a pauta, né, aqui, de gerir as comissões, ele contempla recursos de CRM, um módulo robusto financeiro com contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, comissões, repasses. Eu tenho endosso, sinistro e uma série de funcionalidades que são bastante particulares aqui do nosso mercado, do mercado de seguros. Então, além disso, a Tex também tem um produto chamado Analytics, que traz uma série de dados. Eu vou trazer aqui na minha fala alguns dados também para embasar um pouquinho do que eu estou trazendo. E o Nimble, nossa solução B2B2C, uma solução de vendas online para corretoras que estão querendo olhar um pouquinho mais para esse oceano azul, que é o marketing digital, como bem disse a Cláudia. Tá certo? Então, feita essa breve contextualização, eu quero dizer que é desafiador sempre falar de redução de custos, como disse a Cláudia, falar de comissões. Afinal de contas, ter uma maior produtividade, uma eficiência operacional no negócio é o principal desafio das corretoras. É isso que elas me falam, pelo menos, no dia a dia. Então, para aquelas que não estão olhando para esses custos bobos, né, economia porca, economia burra, como disse a Cláudia, eu sugiro que deem uma atenção, porque isso pode, aos poucos, diminuir a taxa de crescimento e matar o seu negócio. Então, vamos lá. Feita esta breve contextualização, antes de falar de comissões, porque assim, não adianta falar de comissões se eu não falar de vendas. E aí, vendas é o meu chão. Então, assim, eu quero passar aqui um entendimento para vocês, uma ideia de como montar uma máquina de vendas com previsibilidade de receita. E a partir disso, a gente entra aí nos modelos mais comuns de comissões e algumas coisas que a gente pode fazer para ter uma operação cada vez mais saudável. Fechado? Quem quiser depois ter acesso a esse conteúdo, manda para o pessoal da Autoglass, da Maxpar, ou então no chat do evento, nosso time de marketing está ligado, ou se quiserem nos chamem no perfil do Instagram da Tex, @TexTecnologia, peçam lá o conteúdo da apresentação do Felipe, eu divido com vocês com o maior prazer. Então vamos lá, quero passar aqui para vocês o entendimento, uma ideia de como montar uma máquina de vendas com previsibilidade. Eu preparei aqui 5 passos para dividir com vocês. Bom, primeira coisa é ser obcecado pelo cliente. Eu não quero aqui chover no molhado, mas eu vejo no meu dia a dia, em conversa com diversos corretores, uma questão que é o seguinte. Os corretores, eles ligam para os clientes com a intenção de resolver os seus próprios problemas, e não os problemas do cliente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o corretor está muito habituado a fazer poucos pontos de contato com o seu cliente ao longo da jornada, e ele só liga quando faltam 10, 15 dias de uma renovação. Ou quando ele entende que está na hora de bater as metas e aí vender um produto que não tinha vendido ou fazer um upsell, um aumento então de comissão para um produto já vendido numa renovação, por exemplo. Então a primeira coisa tem que ser cultural, tem que estar enraizado dentro da corretora, obsessão pelo cliente. Entender o que motiva ele a comprar, as dores, e sempre que vocês tiverem a oportunidade de falar com esse cliente, essa parte eu gosto muito, porque eu sofri isso quando eu entrei no mercado. O nosso mercado, ele vai se transformar bastante, digitalmente falando, mas tem uma coisa que, assim, precisa urgente mudar, que é a abordagem, a linguagem inclusiva. O nosso mercado ele tem muitas letras miúdas, ele tem muitos poréns. Quem é leigo, como eu que vim de outros mercados, demora para entender. E você, corretor de seguros, que é uma fonte de proteção, de tranquilidade, de confiança, sempre que você tiver a oportunidade de falar com o cliente, o que é importante no meu entendimento? É você fazer uma venda consultiva, que é você educar o seu cliente, é você trazer dados, é você trazer casos reais, situações, exemplos, e não fazer uma venda baseada no medo. Venda no medo, esse terrorismo já não cola mais. A abordagem consultiva está muito relacionada ao conteúdo que você traz e a forma como você educa o seu potencial cliente. Tá certo? Então, traduzir os termos do mercado, mastigar bastante informação, isso já é um super diferencial na abordagem, tá certo? Então, a primeira coisa é ser obcecado pelo cliente e adotar essa abordagem consultiva, tentando traduzir ainda mais essas letras miúdas que ocorrem dentro do nosso mercado. Bom, ponto 1 para a gente criar nossa máquina de vendas com previsibilidade de receitas para aí sim poder gerir as comissões. Definir uma estratégia de crescimento. Então, as corretoras, muitas vezes, elas resolvem atuar ou por expertise dos sócios, ou porque querem uma região específica, ou porque identificaram uma demanda, ou por afinidade. Então, por exemplo, eu ando de moto, eu tenho um grupo lá de motociclistas, me aproximo dos caras lá
e começo a oferecer um produto, né, porque eu estou dentro daquela bolha, eu estou circulando aquele ambiente. Então, são várias as razões pelas quais os corretores definem a estratégia de como atuar dentro do mercado, quais ramos, com quais produtos, com quais seguradoras se sente à vontade e confiante para fazer essa venda. Dentro dessa estratégia de crescimento, o que é importante a corretora entender? Quem que é o cliente ideal, né, o ICP, perfil ideal de cliente, o Ideal Customer Profile, quem é a persona, quem é esse cara, qual que é o perfil de cliente mais interessante para a corretora, ou seja, o que paga melhor, que não é sensível ao preço, o que deixa mais dinheiro enquanto é cliente, o que não traz dor de cabeça. Então, assim, quem é esse cara que compõe essas 4 frentes? Como você, corretora, vai se posicionar para gerar valor, tendo como premissa que se ele pular de uma corretora para outra, o produto ele pode ser muito parecido, mas como é que você, corretor, vai se destacar e vai gerar valor na venda para aqui por R$50, R$60, R$200, uma renovação, ele nem cogite renovar, cotar com uma outra seguradora. Aqui eu estou falando de seguro de automóvel, por exemplo. Né? Quais serão as metas de crescimento da corretora? A Cláudia falou de metas. Eu acho muito importante a corretora, como um todo, ter o entendimento, se possível, escrever na parede. Qual que é a meta do ano, a taxa de crescimento, como que ela vai ser medida, é o número de negócios vendidos, é uma taxa de renovação, é o prêmio líquido, é uma comissão. Quais são os dados, os indicadores que eu vou medir ao longo da jornada para entender se eu estou acompanhando a minha estratégia de crescimento? Que ferramentas que eu vou utilizar? Porque se eu tiver uma operação totalmente analógica, vai ser muito difícil de eu escalar. E escalar significa eu terceirizar ou eu automatizar tudo aquilo que for operacional, para que eu, corretor, não caia na vala comum e seja um corretor operacional, refém de input de dado, de sistema e do meu time fazer o preenchimento, e seja um corretor estratégico, analítico, que olha dados, que popula dados para poder tomar decisões com base em histórico, tá certo? Então, junto a isso, sinergia com marketing, extremamente importante para criar uma previsibilidade. O marketing ele é internalizado, tem uma pessoa que é responsável, ou vou terceirizar essa atividade e ter, né, uma comunicação muito fluida para entender onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar. Qual que é o momento certo de eu pedir uma indicação? A gente sabe que indicação no nosso mercado é uma super fonte de receita. O cliente que vem indicado, ele vem melhor, ele vem mais pronto, ele vem recomendado, ele já vem validado por alguém que já recomenda o seu serviço. Tá certo? Qual que é o momento certo? Então, respondendo essas perguntas aqui, eu não tenho a resposta certa, cada corretora tem que parar e fazer a sua reflexão, porque isso varia com o ramo, com o tempo de mercado, com o plano de negócios, com uma série de coisas que seria leviano da minha parte assumir que tudo que eu estou falando se aplica para todo mundo. Não é verdade, tá certo? E, por fim, uma coisa muito, muito importante, que tem pouco no mercado de seguros, que é o playbook. O que é o playbook que a gente fala, que é um termo aí muito comum para as áreas de vendas e de marketing? O playbook ele é um guia. Ele vai dizer tudo o que os produtores, os comerciais, ou a área financeira, ou o time de marketing, ou os gestores precisam entender para desempenhar as suas funções. Está tudo bonitinho, centralizado num documento. Então, o que pode ter dentro de um playbook? Os ramos de atuação, as seguradoras que trabalham, quais são os produtos, as formas de remuneração, quem é o perfil ideal de cliente, onde estão esses clientes, as principais objeções que aparecem na hora da venda de um produto, sejam vida, sejam saúde, sejam auto, empresarial, quais são as objeções que aparecem na venda? Poxa, se eu tiver tudo isso, uma equipe treinada, afiada, com o speech alinhado, a minha taxa de conversão de negócio ela vai aumentar. Porque venda é processo, é treinamento. Esqueçam essa onda de que vendas é só talento. O talento já perdeu há muito tempo. Vende quem está melhor preparado, quem se posiciona como especialista, quem é referência, quem tem a escutativa, quem tem empatia, quem pega o timing do cliente, quem é consultivo. Tá certo? Então, indo para o passo 2. O primeiro passo é definir a estratégia de crescimento. Eu passei aqui alguns insights. O passo 2, definição de canais de aquisição. Por onde eu vou atrair os meus clientes? Eu vou ter uma presença digital forte, eu vou gerar conteúdo, famoso inbound marketing, vou ter blog, vou fazer live, vídeo, Instagram, Facebook, Google Ads, Facebook Ads, vou montar um programa de indicações. Tudo isso é muito importante ter o mapeamento para não precisar, para não cair no erro de ficar dando tiro para todos os lados e não medir o retorno de cada canal de vendas. É importante ter esses dados sempre consigo para tomar melhores decisões. Terceiro ponto. Estruturar e medir processos de vendas. Bom, aí eu tenho inúmeros indicadores que eu poderia passar, eu resolvi trazer alguns
que são mais comuns e de fácil aplicabilidade. Bom, quando eu falo de processos e de vendas, eu preciso entender assim, como é que o cliente chega até mim. Hoje a gente fala muito de omnichannel, essa multicanalidade, ou seja, o cliente inicia o atendimento por telefone, depois ele quer receber por e-mail, depois o WhatsApp, e aí amanhã ele quer um SMS. Então a corretora está preparada para fazer esse atendimento de forma em mais de um canal, tá certo? Bom, entendendo isso, eu quero estabelecer aqui quais são os indicadores que eu vou monitorar de crescimento de vendas e de performance. Então eu vou medir número de negócios por ramo, por seguradora, produção, prêmio líquido, comissão, taxa de conversão, renovação, LTV, CAC e churn. Vamos lá, vamos desmistificar e trazer aplicabilidade para alguns termos. O CAC eu gosto muito, que é o custo de aquisição de cliente. Uma conta de padeiro bastante simples. Vamos pensar numa corretora de 10 funcionários, que 3 são de vendas e 1 de marketing. Como que eu calculo o CAC? Para que serve? O que é o CAC? O custo de aquisição de clientes, ele vai dizer o quanto a corretora bota de dinheiro para atrair um novo cliente. Quanto custa cada cliente, tá certo? Como é que eu calculo isso? Eu pego todos os custos relativos à minha área de vendas, salários, bônus, plano de saúde, encargos, comissões, o notebook, comissão variável, internet, celular, investimentos em marketing, Google, Face, Instagram, etc. Quanto custa essa parada mensalmente? Beleza, custa 20 mil no meu exemplo hipotético. Ora, se esse meu investimento mensal ele custa 20 mil para essas 4 pessoas e eu trago 50 clientes todos os meses, significa que o meu CAC é de R$400. O que eu faço com esse dado, uma vez que eu entendo que eu tenho um custo de aquisição de R$400? Eu posso, por exemplo, propor uma parceria para alguém que vai me indicar novos clientes e oferecer um bônus de R$300 por indicação. Nossa, mas R$300, você vai pagar muito. Ué, mas se o teu custo de aquisição é 400 e tu está oferecendo para uma pessoa 300 de bônus a cada cliente, tá caro ou tá barato? Tu já gasta 400. Agora tu vai diminuir o teu CAC. Faz sentido ou não faz? Bom, por isso que é importante ter esses dados, esses números sempre na ponta da língua, revisitando o processo, zero apego a fornecedores, como disse a Cláudia. É muito importante métricas, vou bater muito na tecla aqui dos dados. Bom, entendido um pouquinho do conceito do CAC, da aplicabilidade dele, eu quero falar de um outro, que é o LTV, que é o Lifetime Value. O que significa essa parada aí de LTV? É o quanto de dinheiro o cliente deixa para minha corretora pelo período em que ele é cliente. Então, se na média eu tenho clientes que ficam comigo por 5 anos e por ano o cliente deixa de comissão para mim R$300, significa que o meu LTV é de R$1.500. Ora, o que eu faço com um dado de um LTV de R$1.500? Tá certo? Bom, eu posso fazer uma análise no sentido de entender o momento certo de fazer um cross-sell, um upsell. Eu posso entender um cliente que está no final do ciclo, porque eu tenho uma média de 5 anos, ele já botou aqui 1.500. Eu posso fazer um acréscimo de receita vendendo um vida para um cara que eu já tenho um alto, tá certo? Então o LTV ele serve para monitorar o quanto de dinheiro um cliente deixa pelo tempo em que ele é cliente da minha corretora. Bacana? E para a gente fechar a parte aí de conceitos, eu tenho o churn, que é a taxa de rotatividade da minha carteira, taxa de renovação. Então, é muito importante saber quanto está saindo de receita de cliente versus o quanto está entrando. Para a gente fechar aqui a parte da máquina de vendas, implantar tecnologia para poder escalar. A Cláudia falou muito bem do teleporte, que é o nosso sistema, né? E, assim, não precisa ser o teleporte, pode ser um sistema que estraga a automação e que te livre dessa parte mais operacional, porque a tua hora é muito mais cara que a hora do teu colaborador. Você, como empreendedor, é muito mais caro você arrumar um note do que você contratar, como bem disse a Cláudia. No final do dia, pessoal, é muito uma atividade de fazer conta e entender esses números para conseguir fazer o melhor direcionamento. Certo? Então, 5 passos, só para a gente retomar aqui. Primeiro passo, ser 6 passos. Obcecado pelo cliente, definir estratégia de crescimento, canais de aquisição, estruturar as metas e os processos de vendas e implementar tecnologia para escalar. Bom, respondendo todas essas perguntas que eu coloquei aqui, que, de novo, não se aplicam para todas as realidades, aí sim eu estou muito mais próximo, muito mais voltado a gerenciar as comissões. Afinal de contas, sem vendas, sem comissões. Óbvio que dentro do mercado de seguros existem ramos mais trabalhosos, ramos que um pós-venda demanda muito mais, ramos que te pagam
de forma recorrente, ramos que te pagam uma vez só, ramos que te pagam vitalício. Tem uma série de questões. E tudo isso também vai depender bastante do teu relacionamento, da tua parceria com as seguradoras, da tua condição comercial acordada. Mas os tipos de comissões mais comuns que a gente vê no mercado são por antecipação. Então, vendeu aí uma pólice de 2.400, uma comissão de R$360, que é 15% de comissão na média de um automóvel. A corretora recebe o valor integral dias após a emissão da pólice. O segundo ponto, o esgotamento, o famoso copinho, que ele vai ser pago da seguinte forma. Se eu tenho R$360 para receber, referente a uma venda de um seguro alto, e a corretora recebe R$300 na parcela, porque o cliente parcelou, ela me paga direto os 300. Aí no mês subsequente, os outros 60 que faltaram. E depois a gente tem o fracionamento, o famoso pinga-pinga, que ele é um percentual de acordo. Então, o segurado parcelou em 12 vezes, eu vou receber também um percentual de cada parcela do segurado. De novo, varia bastante da forma como você negociou com as seguradoras. A gente sabe que seguradoras pagam diferentes se o seguro é fechado, por exemplo, de alto, de 1 a 4 vezes, de 5 a 8, por aí vai. Tá certo? Quando a gente fala de benefícios, que é um mundo à parte, né, saúde, vida e dental, a gente tem outros tipos, outros dois mais comuns, que são o agenciamento e o vitalício. O agenciamento, então, como o mesmo nome diz, o agente recebe aí 100, 150, 200% da comissão gerada nos primeiros 3 meses e finalizou o processo. E o vitalício, quanto durar a vigência da pólice, um percentual mais baixo, 5, 3, 2%, vai tendo uma receita recorrente. É muito bacana ter essa carteira e ver ela aumentar como uma bola de neve. Para eu fechar minha fala aqui, já falei bastante, eu quero trazer alguns dados do mercado do ano passado. Um corretor médio no Brasil, ele ganha, por mês, R$ 2.585. Um corretor médio em São Paulo, onde tem a maior concentração, o maior volume de transações de produtos de seguros, ele ganha até R$ 5.900. Isso contando comissões, multiprodutos, não estou falando só de automóvel aqui. A fonte para esse dado é salário.com. Um outro dado, e agora a fonte própria aqui da Tex, através do IPSA, o nosso Índice de Preço de Seguros de Automóvel. Na média, no ano passado, o preço de um seguro de automóvel ele ficou em R$ 2.400 e a comissão de 15%, o que dá uma remuneração de R$ 360 para o corretor. Então, qual é a conclusão de toda essa fala? Depende muito do produto, depende muito do acordo comercial. O que você não mede, você não gerencia. Estou repetindo um pouquinho aqui a Cláudia, porque realmente essa frase é matadora. Se você não controla e não popula e não entende os seus dados, não traqueia eles, você não está gerenciando. Você não consegue tomar decisões com base em evidências e aí o risco de gastar muito dinheiro sem ter retorno aumenta ainda mais. Para que a tua operação ela seja saudável, é importante, sim, ter essa máquina de vendas com previsibilidade, é importante fazer o funil inverso. Então, se eu tenho uma meta de receita de 50 mil, meu ticket médio de comissão ele é R$ 350, quantos seguros eu preciso vender dentro de um mês de uma determinada classe de produto? Bom, para eu vender 150 seguros de auto, quantos leads, quantas oportunidades de vendas eu tenho que ter? Quais são os canais mais baratos para eu atrair cliente? Quais são os melhores perfis de clientes, aqueles que vêm e ficam, que não são sensíveis a preço. Então, tendo esse entendimento, eu entendo que dessa forma você se aproxima a fazer uma boa gestão das suas comissões. Lucas, eu devolvo para ti. Maravilha, Felipe. Que conteúdo incrível, cara. Parabéns mesmo. Espero, assim, que os corretores que estão acompanhando a nossa live tenham anotado tudinho aí, tá? E no nosso chat aqui, a gente abriu para os corretores enviarem algumas perguntas. Eu vou estar direcionando agora algumas perguntas que foram feitas para o Felipe e para a Cláudia, mas, antes de tudo, eu quero mandar um abraço para uma figura especial do mercado de seguros que está aqui participando da live conosco, Gustavo Doria Filho, fundador aí do CQSS. Um grande abraço, meu amigo. Você é uma pessoa muito querida aqui para a família Maxpar e Autoglass. E agora, Felipe e Cláudia, né? Vou fazer aqui algumas perguntas direcionadas para vocês, tá? Primeiro para a Cláudia. Duas corretoras fizeram perguntas bem semelhantes. A primeira é da Rosângela. E quando o funcionário administrativo, como avaliamos? O que você acha para o operacional? É melhor contratar jovem aprendiz com custo menor, ter 2 jovens aprendizes e um CLT? O que acha? E a Janaína dos Santos Souza pergunta, funcionários que não são da área comercial, vendas, como avaliar o lucro que ele vai trazer?
Uau, vamos lá. Me ajuda aí, porque se de repente eu esquecer algum ponto que foi questionado, você me coloca novamente, tá, Lucas, por favor. Então vamos Beleza. lá. Primeiro ponto, vou falar em relação ao CLT e o estagiário. É muito complicado dizer, olha, contrata estagiário porque vai ser mais barato, contrata CLT porque você vai ter uma segurança e a pessoa vai ser mais sênior. Na realidade, você tem que, primeiro, entender muito bem as necessidades daquela função. Aquela pessoa vai vir para a empresa para quê? Ela vai fazer uma função que é mega operacional, sei lá, fazer o cálculo, vamos pensar assim, tá? É uma pessoa que vai estar ali, não vai estar na negociação com o cliente, é uma pessoa operação total. Vamos pensar cara crachá, tá? Não desmerecendo nenhuma função, muito pelo contrário, mas existem remunerações que ganham mais, existem remunerações que ainda estão iniciando no segmento e ganham menos, natural. Então você tem que entender, você vai contratar para qual função? Se você vai colocar alguém que é para comandar um time de vendas, ele tem que ter uma remuneração equivalente a um head, a um diretor, a um coordenador de vendas. Você não pode remunerar como um júnior, como um estagiário. Ah, não, aquela pessoa vai dar suporte, vai dar assistência para alguém que vai fazer alguma coisa um pouco mais avançada. A remuneração é diferente. Então, você tem que entender muito bem a necessidade do que você quer. Você quer a pessoa que vai estar ali na linha de frente na negociação? Salário de vendedor tem também a comissão atrelada, porque assim ele vai ficar motivado e vai te entregar mais resultado. Então você tem que sempre analisar, primeiro, a região que você está, porque tem região que paga mais do que outra. São Paulo, o salário normalmente é maior. Aí você vai no interior de São Paulo, o salário já é menor. Então você tem que estar entendendo sempre esses pontos. Então, não tem como eu te dizer, olha, contrata sempre estagiário que você vai economizar. Por quê? Você ainda tem que tomar alguns cuidados quando é estagiário. Estagiário tem que estar aprendendo constantemente. Estagiário trabalha somente 6 horas por dia. Então, existem uma série de coisas que você tem que respeitar dentro da legislação de estagiário para poder falar, olha, a pessoa amanhã ou depois não vai entrar com processo contra você dizendo que ele não era estagiário e sim CLT. Só que para você reduzir custos, você colocou ele como estagiário. Então você tem que entender muito bem a tua necessidade, a legislação de estágio, para você poder tomar as decisões e fazer uma análise de cargos e salários. Entende quanto que o mercado está pagando para aquela função, para que você possa tomar a decisão. Você questionou também a questão do administrativo. Aqui na nossa empresa, todas as funções, com exceção da limpeza, todas as funções têm metas. Então, o administrativo tem metas. Por exemplo, lembra que eu falei agora há pouco do financeiro, de tempos em tempos, tem lá que fazer a redução de custos, de 6 em 6 meses? Essa é uma das metas anuais dela. Ela tem que, todo semestre, uma vez por semestre, aquele mês, a meta dela é reduzir. E aí a gente paga até comissão para o administrativo, para vocês terem ideia. Exemplo, olha, se você reduzir X%, um percentual dessa redução, eu te pago. Eu te pago, sei lá, você vai reduzir para 12 meses, certo? Eu te pago o equivalente a um mês do que você reduzir. Então, aqui, estou hipoteticamente colocando informações para você pensar. Nós aqui na nossa empresa, a gente gosta de fazer com que o funcionário se sinta parte e se sinta recompensado independente da função. Então, é do marketing? Beleza, você conseguiu quantos leads? Você bateu a meta? O custo por lead, esse mês você conseguiu reduzir? Beleza, então você vai receber um valor, um percentual, uma comissão, porque a gente entende que isso faz o funcionário se envolver mais e entregar mais resultado. Uma outra coisa que vai ajudar também, você fazer as separações por centro de custo. Então, para você conseguir lá o teu valor, o teu CAC, como o Felipe muito bem colocou, quais são os teus custos de aquisição? O custo do marketing está totalmente direcionado e ligado ao CAC. Então, o salário que você paga para aquele funcionário, ele entra no CAC, ele entra nas tuas despesas, então você precisa fazer conta. Eu digo que empresário que não faz conta não tem sucesso. Tem que saber fazer conta e olhar para os números do seu próprio negócio. Para você poder crescer, você precisa entender os números. Quando você separa por cento de custos, você sabe se
o ROI, que é o retorno sobre o seu investimento, se ele está positivo ou não. Porque você, no final das contas, você tem que ter lucro. Só que aí você tem que estar analisando. Aquele departamento, ele está fazendo com que os outros ganhem mais? Exemplo, o recursos humanos. Recursos humanos não põe dinheiro direto. Porém, o recursos humanos, se fizer uma boa contratação, se fizer uma boa gestão, se trabalhar um endomarketing, se motivar os funcionários, ele faz com que os outros departamentos ganhem dinheiro. Se o RH for positivo e trabalhar bem, departamento de marketing e de vendas vai vender muito mais. Então, quer dizer, o RH é administrativo, mas ele teve consequência na venda? Teve. Então, acho que é isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa, Lucas. Se faltou aí, você me fala. Maravilha, Cláudia, maravilha. Não, eu acho que ficou bem esclarecido. Se porventura aí Janaína e Rosângela ficaram ainda com algumas dúvidas, tá? Mandem no chat aí que eu retorno os questionamentos para a Cláudia. E agora, para o Felipe. O Ítalo Amarante, de Muriaé, pergunta: como fazer uma boa gestão de contas a pagar e receber, levando em conta os recebíveis futuro, que ele está falando aí das comissões. E o Jean Araújo, de Fortaleza, pergunta: como realizar esse controle do Prolabore, já que recebemos comissionamento diariamente? Boa, excelente. Bom, a primeira pergunta é importante fazer o seguinte: a Cláudia trouxe alguns insights sobre não misturar o dinheiro da pessoa física com o da pessoa jurídica, isso aí é primordial. E a segunda coisa é não comprometer o teu investimento pensando em receitas que você irá gerar. Exemplo, então eu tenho para receber aqui até dezembro X de comissão, então eu vou comprar um notebook agora mais top. Cara, será que faz sentido mesmo eu já comprometer uma receita que ela está provisionada e que eu não tenho 100%, porque eventos imprevisíveis acontecem a todo momento, a gente sabe. Então, é um entendimento assim, de pé no chão, de alimentar diariamente o teu sistema de gestão, de tu confrontar sempre os números e jamais ter a irresponsabilidade de fazer, de te comprometer financeiramente com investimento de uma receita que ela é algo que vai vir a chegar no caixa da corretora. Então, sempre pezinho no chão, renegociar fornecedor, alimentar bem a planilha, tirar insights a partir dela. Acho que dessa forma você consegue gerir melhor as suas comissões. Certo? Segunda pergunta, me repete, por favor, Lucas. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Espero que eu possa ter contribuído aí com a minha resposta. A segunda pergunta é: como realizar esse controle Prolabore, já que recebemos comissionamento diariamente? Boa. Essa parte, confesso que eu não tenho tanta experiência assim, acho que a Cláudia vai poder contribuir mais, mas o Prolabore, ele nada mais é do que uma remuneração para os sócios estabelecida em parcimônia, né, com as partes envolvidas. E é muito importante que ele não varie de acordo com as entradas de caixa. Prolabore é como se fosse o teu salário fixo, a gente só chama dessa forma porque você é sócio da empresa. Então, a ideia é que você não comprometa, indo na linha da primeira pergunta que eu acabei respondendo, os investimentos por conta de receitas que elas estão provisionadas para entrar. Então, assim, se você recebe de forma picotadinha, a sua empresa tem que ter um caixa saudável suficiente para que no mesmo dia 5 de cada mês pague os sócios. Se essa conta não fechar, vocês vão ter que readequar o Prolabore para manter uma estrutura saudável de caixa. Afinal de contas, a empresa, nos primeiros 36 meses, que são os períodos mais desafiadores, onde a gente tem a maior taxa de fechamento de empresa, são os períodos mais desafiadores. Então você tem que ter esse entendimento se essa conta está fechando Prolabore versus recebimento picadinho, para não cair nessa vala comum de entrar no prejuízo e operar no vermelho. Perfeito. Lucas, você quer que eu coloque como a gente faz aqui? Por favor, se quer você que eu coloque como a gente faz? Por favor. Só para ter uma visão de como a gente faz, tá? Vou colocar valores hipotéticos só para poder ilustrar e ficar mais fácil. A empresa X ganha, sei lá, 20 mil por mês, tá? Vamos pensar que a empresa fatura, não é o Prolabore do sócio, um faturamento de 20 mil. Isso já é algo
provisionado. Lembra que o Felipe falou que a gente tem que ter a provisão de comissões, mas você já sabe de vendas que são recorrentes, de comissões, você sabe mais ou menos quantos clientes você vende por mês, você já tem mais ou menos uma provisão de entrada de faturamento. Então vamos hipoteticamente dizer que aquela empresa receba 20 mil, tá? Desses 20 mil, você já sabe que de despesas a empresa tem 10 mil. Então, vai falar assim, então o salário do sócio vai ser os outros 10? Não, você ainda vai pegar um valor para investimentos futuros, porque senão você vai parar de crescer. Então, você vai pegar lá 7 mil de investimentos futuros, que é o caixa da empresa. Você precisa ter dinheiro em caixa para você fazer qualquer coisa que você decida. Então, despesas, caixa, e aí você vai ter um valor, sei lá, 3 mil, 4 mil, depende. Aí vai do quanto a tua empresa fatura e o quanto você tem de despesas fixas. E aí você vai determinar um valor fixo de salário mensal. E aí é o teu Prolabore. E aí você coloca que de 6 em 6 meses vocês vão apurar o lucro e dentro dessa apuração de lucro você vai dizer do que tiver lá guardado, vocês vão dividir entre os sócios 50%, 30%, vai depender do quanto vocês querem reinvestir. Então percebe que até o que você guardou, ele vai fazer um caixa, mas dependendo dos momentos, você pode retirar de tempos em tempos lucro. Porém, você tem que pensar, quando você vai determinar o valor do teu Prolabore, ele não pode comprometer a saúde financeira da empresa, porque de repente você decide colocar um salário tão alto que não dá nem para pagar as despesas, quiçá guardar dinheiro. Então a gente sempre tem que fazer muita conta e entender o quanto você pode e o quanto realmente é necessário para a sua vida pessoal e o quanto que a empresa pode arcar com aquilo. É isso. Maravilha, Cláudia. Obrigado aí por complementar a fala do Felipe, tá? E agora a gente já chega no nosso final. Eu quero agradecer a participação aí do Felipe, da Cláudia, tá? Muito obrigado. Acho que vocês trouxeram aí conteúdos valiosos para o mercado de seguros. Espero que os corretores que estão nos assistindo tenham anotado. Para quem não conseguiu anotar tudo, a live ela fica gravada e em breve a gente vai disponibilizar no YouTube da Maxpar, tá? Felipe, Cláudia, muito obrigado. Tá? Quiserem agradecer? Eu que agradeço. Eu quero agradecer aí de coração a Maxpar, a Autoglass, ao Felipe que esteve aí comigo e com você, Lucas, de estar aí gerenciando esse bate-papo. Acho que é muito legal a gente estar compartilhando. Quero agradecer o convite e vamos que vamos. Isso aí, obrigado. Da mesma forma, pessoal, em nome da Tex, em meu nome, quero agradecer a Cláudia, né, cliente, amiga, parceira de lives, já acho que é a segunda ou terceira que a gente faz junto, Lucas, pela excelente mediação, CQCS, na figura do Dória, Maxpar, Autoglass e todo mundo que parou por uma hora para nos ouvir. Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí com a jornada de vocês. Obrigado, gente. Maravilha. Obrigado, pessoal. E vocês, corretores de seguros, muito obrigado pela participação nessa quarta edição do time grande Maxpar e Autoglass. Contem sempre conosco, somos os parceiros dos corretores de seguros. Conte conosco para o que precisar. Obrigado.